E aí, pessoal, tudo bem? Este vídeo trata-se de um conteúdo feito para a disciplina de Metodologia da Pesquisa em Educação, do curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, produzido pelas estudantes Alana Figueiredo, Márcia Gomes e Maiara Mendes. Ao desenvolver uma pesquisa científica, as principais abordagens metodológicas utilizadas são as qualitativas e as quantitativas. Neste estudo, estaremos falando especificamente da pesquisa qualitativa. No capítulo, os autores fazem uma análise do contexto histórico acerca do desenvolvimento da investigação qualitativa, citando os principais atores e episódios que marcaram e pesquisadores em educação que adotaram a metodologia. Resolvemos dividir os pontos importantes em dois tópicos, o século XIX e o século XX. No século XIX, os autores dão destaque ao nascimento da antropologia, a Escola de Chicago e a sociologia da educação. Neste primeiro ponto, antropologia, destacam duas figuras importantes, Franz Boas e Margaret Mead. Franz Boas, como o primeiro antropólogo a escrever sobre antropologia e educação em um artigo publicado em 1898, dedicado ao ensino da antropologia a nível superior. Sua contribuição mais importante foi a sua participação no desenvolvimento da antropologia interpretativa, como também o seu conceito de cultura. Para Boas, cada cultura estudada deveria ser de forma indutiva. Margaret Mead realizou a primeira aplicação concreta da antropologia à educação nos Estados Unidos, ao preocupar-se com o papel do professor e da escola enquanto organização. Estudou como contextos particulares necessitavam de professores específicos e a forma como estes interagiam com os seus alunos. No segundo tópico, Sociologia de Chicago ou Escola de Chicago. Trata-se de um título aplicado a um grupo de sociólogos investidores com funções docentes e discentes no Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, que contribuíram para o desenvolvimento do método de investigação qualitativa. Os autores salientam algumas características referentes à metodologia da escola. A primeira destaca que os sociólogos baseavam-se nos dados recolhidos em primeira mão para as suas investigações. E o segundo dá ênfase na vida na cidade. O que quer que fosse estudado, faziam-no sempre como pano de fundo com a comunidade como um todo. O terceiro tópico refere-se à sociologia da educação. O início oficial da sociologia da educação como campo individualizado acontece em 1915, com a inauguração do primeiro curso de sociologia da educação. Destacam Waller e a importância de seu trabalho acerca da vida social das escolas e de seus interventores, que residem não só com a força e a determinação, mas nos conceitos sociólogos utilizados. Neste segundo tópico, o século XX, nós o dividimos por décadas, em que cada década foram levantados pontos importantes. Então, referente à década de 30 a 50, destacamos a lacuna na abordagem qualitativa. E chamamos a atenção para o fato de que Freud e Piaget deveriam ter sido incluídos entre os criadores dessa abordagem, já que ambos se basearam em estudos de caso, observações e entrevistas em profundidade ao realizar suas pesquisas e formular suas teorias. Nesse período, ocorria a depressão nos Estados Unidos, que deu origem a vários problemas e as pesquisas se voltaram à abordagem qualitativa, com o objetivo de documentar a natureza e a extensão desses problemas. Os autores dessas pesquisas eram escritores desempregados que se utilizavam dos métodos sociólogos. A década de 60 ela foi marcada pela atenção nacional aos problemas educativos e os investigadores educacionais começaram a manifestar interesse pela estratégia de investigação qualitativa. Então, nesse momento, as agências estatais começam a subsidiar esse tipo de investigação e os métodos qualitativos começam a ganhar terreno, principalmente pelo fato de darem reconhecimento às perspectivas dos menos favorecidos e excluídos socialmente, além do cotidiano escolar. Na década de 60, destacamos o diálogo entre pesquisadores qualitativos e quantitativos. Um grande número de investigadores educacionais percebeu que os métodos quantitativos já não atendiam mais às suas necessidades, e a investigação qualitativa explodiu na área educacional. Na década de 80 e 90, o número de publicações aumentou.
A teoria e a prática feministas influenciaram bastante a investigação qualitativa, principalmente ao estudar a forma como os papéis psicossexuais influenciavam a construção do mundo enquanto professores do sexo feminino. Rivais desta influência feminista para a investigação qualitativa nos anos 80 e 90 foram sociólogos e antropólogos pós-modernos, que tornaram problemático o reconhecimento de determinados trabalhos como científicos. No segundo capítulo, os autores abordam as características da abordagem qualitativa. Expõem que são 5. A primeira diz respeito ao ambiente natural, que é a fonte direta dos dados, e o investigador é o instrumento principal, ou seja, a fonte dos dados se dá no contato com o campo, com o objeto em que se pesquisa. A segunda comenta que trata-se de uma investigação descritiva, em que os dados recolhidos, sejam eles transcrições ou outros registros, eles devem ser detalhados. Os dados eles devem ser analisados em toda a sua totalidade, mas sempre cumprindo a forma em que eles foram coletados. O terceiro afirma que o significado tem importância vital, ou seja, a preocupação pelo processo é muito maior do que o produto. O quarto ponto comenta que os investigadores eles tendem a analisar seus dados de forma indutiva. E o quinto e último ponto afirma que o pesquisador interessa-se mais pelo processo do que pelos dados obtidos, ou seja, o significado que os indivíduos eles dão às coisas são o foco principal de atenção especial do pesquisador. Ao falar nas origens dos métodos qualitativos no Brasil, faz-se necessário enfatizar que a influência desses estudos foi importante para a educação, uma vez que colaborou no desenvolvimento na área de avaliação de programas e currículos. Consequentemente, possibilitou modos para a investigação da escola e da sala de aula. No Brasil, a introdução dos métodos qualitativos aconteceu em 1978, por meio da publicação do artigo A Abordagem Etnográfica, uma nova perspectiva na avaliação educacional, André, 1978, sob a influência de experiências dos pesquisadores norte-americanos, europeus, australianos e mexicanos. A perspectiva se fortaleceu no cenário nacional por meio de publicações e realização de seminários, dentre eles na Fundação Carlos Chagas e INEP. Na década de 80, expandiu-se pelo país grupos que se dedicaram a compreender as relações intraescolares e seus contextos, formando assim, na grande família de métodos qualitativos, direções diversas, tais como um grupo criado em torno do professor Joel Martins, na PUC. A partir de 2005, a SEIPQ passa a editar a revista Pesquisa Qualitativa. Um grupo foi criado para desenvolver pesquisas com apoio na perspectiva histórica. Outro se localizou nos estudos da linha sócio-histórica. Um outro juntou-se para um estudo que situava-se na vertente da pesquisação. Um outro que estuda a introdução das novas tecnologias as contribuições da abordagem qualitativa permitiam um engajamento mais forte dos pesquisadores com as realidades investigadas. Para as autoras Gatti e André, 4 pontos importantes desta contribuição precisam ser elencados. O primeiro, a maior flexibilidade e maior adequação para estudos de processos micro, sócio, psicológicos e culturais, permitindo iluminar aspectos e processos que permaneciam ocultados pelos estudos quantitativos. Segundo, a constatação de que, para compreender e interpretar grande parte das questões e problemas da área de educação, é preciso recorrer a enfoques multi, inter, transdisciplinares e a tratamento. Terceiro, a retomada do foco sobre os atores em educação, ou seja, os pesquisadores procuram retratar o ponto de vista dos sujeitos, os personagens envolvidos nos processos educativos, a consciência de que a subjetividade intervém no processo de pesquisa e que é preciso tomar medidas para controlá-la. Acrescenta-se ainda aspectos mais específicos,
a compreensão mais profunda dos processos de produção do fracasso escolar, um dos grandes problemas na educação brasileira, que passa a ser estudado por diversos ângulos e com múltiplos enfoques. Compreensão de questões educacionais vinculadas a preconceitos sociais e sociocognitivos de diversas naturezas. Discussão sobre diversidade e equidade, destaque para a importância. As autoras apontam algumas questões que ainda hoje não foram suficientemente trabalhadas e que esses problemas ainda precisam ser enfrentados. São eles: a tendência à não discussão em profundidade das implicações do uso de certas formas de coleta de dados, uma melhor discussão sobre as várias modalidades de análise nas abordagens qualitativas e a adequação de seus usos e de sua apropriação de forma consistente, além de sua relação com o enquadramento teórico pretendido, a falta de entendimento dos fundamentos e dos requisitos teórico-metodológicos na condução de estudos dessa natureza, e observações mais minuciosas, análises de conteúdo realizados sem metodologia clara, incapacidade de reconstrução do tanto. Constantemente, a abordagem qualitativa é criticada por apresentar uma fraca validade e confiabilidade em seus dados, com justificativas inadequadas e pouco claras no que se refere aos seus métodos, ao que foi descoberto ou às suas conclusões. Sendo assim, com base no artigo de Anfarra e outros, apresentado a seguir, salientamos a importância de esclarecer ao leitor todas as decisões que são tomadas no processo de condução de uma pesquisa qualitativa. Intitulado Análise Qualitativa no Palco, tornando o processo de pesquisa mais público, os autores oferecem algumas estratégias metodológicas que podem servir como sugestão para tratar os dados da investigação com rigor, focando na relação entre as questões de pesquisa e a fonte de dados, nos processos de desenvolvimento do tema e na triangulação. Para isso, lança mão de 3 exemplos de dissertação: a de Brown, de 1999, Mickey, de 2000 e Rooney, de 2000. As primeiras propostas de critérios de validade focavam em 4 questões. A validade interna, que se preocupa com o quanto são confiáveis as conclusões tiradas a partir dos dados obtidos e a correspondência dessas conclusões com a realidade. A validade externa, que é a relevância do conhecimento produzido. A confiabilidade, que está relacionada aos procedimentos usados para que, de fato, o conhecimento produzido seja reconhecido como confiável, e a objetividade, que é a coerência entre o que se tem como propósito e os recursos utilizados para responder a esse propósito. Um dos padrões citados pelos autores é o apontado por Eisenhardt e Howe. O primeiro deles é assegurar um ajuste entre as questões da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados e as técnicas de análise. O segundo é garantir a aplicação eficaz de técnicas específicas de coleta e análise de dados. O terceiro está alerta e ciente do conhecimento prévio. O quarto está ciente das restrições de valor internas e externas. E o quinto, avaliar a abrangência de um estudo. Os autores ainda destacam que a pesquisa qualitativa é uma junção de técnicas de coleta de dados, que são usadas dentro de uma variedade de tradições, e por esse motivo, elas podem apresentar diferentes perspectivas em suas abordagens. Nem sempre os pesquisadores fornecem ao seu leitor explicações detalhadas sobre como as questões de pesquisa estão relacionadas às fontes de dados, aos temas, às categorias que foram desenvolvidas ou como a triangulação foi feita. Triangulação seria olhar um objeto de pesquisa por diferentes ângulos, por vários ângulos. O que realmente foi feito muitas vezes é desconhecido, e por esta razão, os autores apresentam 3 estudos de dissertação, conforme ditos anteriormente, que servirão para ilustrar a utilidade das tabelas, que podem auxiliar na organização, na análise e na explanação do que foi feito com os dados coletados em uma pesquisa qualitativa. O estudo de Rooney é dedicado a definir a eficácia no que se refere às características de professores de nível médio. O de Brown investigou como os programas de aconselhamento ajudam ou dificultam a criação de um senso de cuidado e comunidade nas escolas de ensino médio. Mickey investigou o diretor como agente de mudança e líder institucional.
A tabela 2 se refere ao trabalho de Rooney. Ela apresenta 3 questões de pesquisa principais e 2 subquestões que serviram de base para as questões da entrevista que foram elaboradas. À direita de cada pergunta estão os códigos T5, S4, P2, que são referentes a perguntas específicas da entrevista. Os autores buscam ressaltar que as perguntas da pesquisa fornecem uma estrutura de investigação, fazendo que os pesquisadores formulem as perguntas de entrevista baseadas no que precisa ser conhecido. Para eles, fazer uma revisão constante das questões centrais que o pesquisador busca responder com sua pesquisa auxilia a estabelecer uma referência para as questões exploratórias de sua entrevista. Neste sentido, as perguntas da entrevista devem ser cruzadas, relacionadas às perguntas de pesquisa do estudo. A utilização desta matriz ajuda a garantir que as perguntas certas sejam feitas. A tabela 3 se refere ao trabalho de Brown. O objetivo dela é apresentar o quadro mais amplo e consolidado que emergiu do processo de análise. O objetivo dessa análise é trazer significado, estrutura e ordem aos dados. O pesquisador ele deve dar sentido ao que foi coletado. À medida que os dados foram codificados, como a gente percebe na primeira interação, lendo essa tabela de baixo para cima, as respostas eram comparadas dentro das categorias e entre as categorias, a segunda interação. Essa técnica é conhecida como análise comparativa constante, e ela ajuda a identificar padrões, codificar dados e categorizar resultados. Por fim, a terceira interação, ela leva a análise ao nível de hipótese ou desenvolvimento da teoria. Conforme os autores, as palavras e frases geradas a partir dos padrões formulados serviram como categorias de codificação. Esse processo de identificação e marcação de dados para recuperação posterior e análise intensiva é chamado de mapeamento de código. Eles destacam que a cadeia de evidências criada, são todos os dados coletados, e a trilha de auditoria, ou seja, as ações e os percursos do pesquisador na construção de seus dados, vão fortalecer a confiabilidade desta pesquisa. A tabela 4 se refere ao trabalho de Mickey. Ela mostra os principais achados deste estudo, listados em 5 categorias, e as 4 fontes de coletas de dados. As variadas fontes de coleta, as entrevistas individuais, observações e o questionário, aliada às várias vozes dos professores, líderes dos professores e administradores, foram usadas para triangular os dados. A triangulação seria, como dito anteriormente, olhar um objeto de pesquisa por diferentes ângulos, fazer uso de diferentes fontes para triangular os dados. Nas palavras de Creswell, a triangulação é um processo de corroborar evidências de diferentes indivíduos, tipos de dados ou métodos de coleta de dados. O uso de fontes múltiplas de coleta, como uma forma de triangulação, ela evita a dependência exclusivamente de um único método de coleta de dados. Inferimos que Anfarra e outros reiteram que a pesquisa qualitativa deve apresentar uma escrita clara e detalhada o suficiente para que o leitor possa entender e questionar os achados, bem como julgar a qualidade do que foi produzido no estudo. Gatti e André destacam: a aplicabilidade dos conhecimentos na área da educação depende do desenvolvimento de compreensões apropriadas, o que depende das condições de rigor nos cuidados investigativos. Pesquisadores qualitativos podem estabelecer estratégias e procedimentos que permitam levar em consideração as experiências de quem informa. A condução deste tipo de investigação manifesta um diálogo entre pesquisador e sujeito. Finalizamos com a citação de Bogdan e Bickley, que diz: a grande diversidade entre os investigadores qualitativos que se dedicam a estudar as questões educacionais reflete a maturidade e sofisticação crescente na abordagem.